a segurança do trabalho era sempre associada a questões físicas, como EPIs, capacetes e riscos físicos, hoje a gente precisa se preocupar com algo muito mais silencioso, muitas vezes invisível, que é o adoecimento mental. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre essa mudança de paradigmas e por que hoje esse foco mudou. Eu sou a Aline, sou responsável pelo setor de saúde e segurança do trabalho da VCA. Seja bem-vindo a mais uma edição do VCA Cast. Essa é uma edição especial para o Abril Verde, né? A gente está rodando campanha agora para esse mês, que é um mês dedicado às vítimas de acidente de trabalho e é um mês também que as empresas desenvolvem campanhas de prevenção, de conscientização. Inclusive, a nossa campanha esse ano é Construir o Futuro, é Proteger o Presente. E estamos desenvolvendo ao longo do mês palestras de conscientização, dinâmicas, campanhas contra o assédio, tudo com o objetivo final de tornar nossos ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros para os nossos funcionários. E hoje vamos falar sobre riscos psicossociais, sobre saúde emocional e como as empresas estão lidando com esses novos fatores. E para enriquecer ainda mais o nosso tema, o nosso VCA Cast, estamos recebendo hoje 2 profissionais de referência na área. Lara é engenheira de segurança do trabalho, também é nossa engenheira responsável pelos documentos, programas da VCA Construtora. Fernando, também engenheiro de segurança do trabalho, é especialista em neurociência, neurogestão, teoria cognitivo-comportamental. Vou deixar que vocês se apresentem melhor e falem para a gente um pouquinho sobre essa evolução da segurança do trabalho até os tempos atuais, até esse novo foco. Seja bem-vindo. Okay. Boa tarde, Aline. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, e parabenizar essa iniciativa da VCA. E, bom, você já me apresentou, que estou em engenheiro de segurança do trabalho. Sim. E aqui, eu estou me sentindo muito bem na presença de vocês duas, E já quero iniciar, quebrando aí o paradigma da segurança do trabalho, que quando eu iniciei a minha carreira foi lá em 1994, acredito que vocês não eram nascidos ainda, mas a segurança do trabalho era vista assim muito para o sexo masculino. Dificilmente a gente via mulheres coordenando SESMIT. Então, eu estou diante de duas aqui, 2 coordenadoras de SESMIT, então estou num ambiente muito assim, nós profissionais, sempre dentro desse contexto, a gente dizia, não, as mulheres têm perfil, para se dedicar a essa área. Só que naquela época, os paradigmas, enfim, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de paradigma, acabavam que mais homens coordenando o SESMIT. Então, aqui, estamos diante de 2 profissionais competentes, Se não fosse competente, não estaria coordenando. Então, parabéns para vocês. Obrigada. Bom, Aline, vamos contextualizar, A segurança do trabalho, eu comecei a ter contato em 1994, quando eu iniciei ali a minha pós. E naquela época, por incrível que pareça, não existia, Lara, tanto curso, como existe hoje, para engenharia de segurança do trabalho. Então, primeiro que surgiu lá na Paraíba, eu entrei nessa área. Após a conclusão do curso, eu iniciei meu primeiro trabalho em 1995 sobre segurança do trabalho. Na época, pra você ter uma ideia, o que aconteceu, o pessoal fazia confusão, segurança do trabalho com segurança patrimonial. O pessoal pensava que a gente ia ser vigia, Vigia, porteiro. Sim. Então, olha só como era a segurança do trabalho naquela época. E naquela época não se falava, de proteger o trabalhador. E você iniciou a fala aqui, é o tema desse podcast, sobre os riscos psicossociais. Jamais a gente falaria sobre isso, naquela época. Porém, aí, eu me sinto confortável para falar sobre isso, porque foi em 96 que eu comecei a falar e elaborar documentos relacionados à segurança do trabalho. E na época não era computador, era datilografia. Olha lá, datilografava, o famoso PPRA. Sim. Enfim, e as empresas não levavam a sério, Lara e Aline, a segurança do trabalho. Enfim, só que o que acontece? A estatística começou a mostrar que os acidentes estavam aumentando. E isso estava tendo custo para a Previdência. E, infelizmente, isso quando acontece de forma estatisticamente falando, um custo ou um impacto negativo para a sociedade, o governo se manifesta. E aí o governo começou a abrir concurso para auditores fiscais. Aí o governo começou a fiscalizar mais as empresas e as empresas começaram a ter mais consciência sobre a segurança do trabalho. E aí, nessa evolução, começaram a surgir o quê? Os cursos de Engenharia e Segurança do Trabalho. E eu comecei a ministrar aula no curso de Engenharia e Segurança do Trabalho, foi em 2008. E hoje, até a presente data, eu já ministrei para mais de 50 turmas lá.
de Engenharia e Segurança do Trabalho. Então, é provável que algum engenheiro que vai assistir, né, esse nosso podcast foi meu aluno, né? Tudo bem, possa ser que, inclusive, a Lara está aqui, né? Foi a minha aluna, né? Foi a minha aluna, uma excelente aluna, né? Não é à toa que está, né, exercendo aí a profissão com maestria. E aí o que aconteceu? Nós temos engenheiro nas obras, né, e nas empresas que às vezes não está exercendo o papel de engenheiro de segurança, mas está exercendo o papel de um líder. E esses engenheiros, a gente percebe que eles estão contribuindo com a prevenção dos acidentes de trabalho. Então, observe, lá em 94 não se falava nisso. Um curso, né, era raro de você encontrar. Hoje nós temos aí no mercado diversos cursos. E além disso, nós temos aí agora, né, as redes sociais cada vez mais mostrando para a gente a realidade. Desde positivo como de forma negativa. E aí, infelizmente, né, a estatística de acidente de trabalho, apesar que nós estamos evoluindo, mas mesmo assim, a gente tem uma estatística que é vergonhosa. No Brasil morrem a cada ano mais de 2.000 trabalhadores. Infelizmente, eu estava vindo para cá, para esse podcast, assistindo, né, no jornal no BATV, né, um trabalhador de 69 anos de idade foi arrastado pela perna, né, para dentro de um triturador. Olha, nós estamos em 2026. E ainda, né, infelizmente, ainda temos que assistir esse tipo de situação. Mas houve uma evolução? Houve. Mas, infelizmente, ainda nós temos muito a percorrer. Está entendendo? E aí, o que acontece? Nós estamos falando do ponto de vista mais de acidente de trabalho. Só que, né, recentemente, em 2024, o governo, né, publicou aliás, a Previdência Social, né, publicou uma estatística que está relacionada às doenças mentais. E aí é assustador, Lara e Aline, e vocês que estão aí nos assistindo. Por que é assustador? Mais de 470 mil pessoas, né, receberam benefício da Previdência Social por doença mental. Então, isso é algo que nos chama a atenção, né? Aí você, né, jogou uma provocação para a gente, que é como lidar com isso agora? Como é que a empresa vai lidar com essa situação? Com esse novo cenário. Com esse novo cenário, né? Então, é algo novo, é tanto que, né, as empresas estão vendo aí o que pode ser feito para postergar, né, a aplicação desse reconhecimento desses riscos para dentro das empresas, né? Por quê? Porque realmente é difícil. Mas por que é difícil, Fernando? Porque como é que eu vou separar uma doença mental adquirida num ambiente doméstico e do ambiente de trabalho? Exatamente. Né? Então, as empresas estão com essa dúvida. Como é que a gente vai alinhar isso, né? E, infelizmente, Lara, você é perita também, além de ser engenheira, é perita, e você sabe que a gente tem uma insegurança jurídica no Brasil muito grande. Verdade. Então, como isso vai ser lidado, né, perante a justiça? Então, assim, vamos lá, né, de forma resumida. Tivemos uma evolução, sim, isso é fato, né, comparado lá com 1994 para hoje, mas ainda temos que andar. Só que agora surgiu algo novo, né, que é essa questão dos riscos psicossociais. Sim. E nós vamos, né, bater um bate-papo aqui, né, para elucidar mais algumas informações, né, e com as nossas experiências, né, somando aqui, já dá mais de 60 anos de experiência nossos aqui, né? Enfim, para justamente isso, né, o nosso bate-papo enfim, né, deixar um pouquinho para a Lara falar, né? Senão a Lara não vai falar. Faz muito sentido, mas, assim, né? Então, desculpa, Aline, mas como a sua pergunta foi, né? A segurança do trabalho evoluiu. É tanto que hoje a gente sabe que a segurança do trabalho é diferente de segurança patrimonial, né? Sim. E vocês, mulheres, estão dominando aí também o mercado. Então, exato. Parabéns para vocês. Inclusive, tivemos o último podcast, foi justamente sobre liderança feminina e o quanto que a VCA tem permitido, né, esse crescimento do público feminino, né? Hoje a maioria da liderança é feminina, a maioria dos funcionários aqui no escritório são de mulheres também, né? A gente sabe que nas obras é diferente por conta do próprio contexto, sim, mas a empresa também vem se preocupando em inserir essas mulheres também nas obras, né? Ganha, né, tanto a empresa quanto nós, né, por ter esse lugar alcançado também. E era difícil, Aline, ter técnica em obra. Sim. Naquela época, pelo amor de Deus, uma técnica de segurança de trabalho numa obra, não, jamais. O pessoal, não é um ambiente para você. Não é ambiente para você, né? Olha que paradigma, sim, né? E hoje a gente vê elas lidando muito bem, né? Sim, na prática, as mulheres muitas vezes conseguem um resultado melhor, até de respeito, do que os homens. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Trazendo para a Lara agora sobre o que são esses riscos psicossociais, porque a gente vê que ainda é uma forma muito abstrata vista por muita gente, né? Mas o que é, de fato, esses riscos psicossociais, como eles são identificados, como a gente consegue lidar com eles? Então, como o Fernando
como a Aline me apresentou, meu nome é Lara, eu sou engenheira de segurança do trabalho, sou consultora em saúde e segurança do trabalho e também sou perita da justiça, né? Então, a gente está aí com esse novo cenário, né? As empresas precisam agora fazer a gestão dos riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Mas, para a gente começar, eu preciso primeiro explicar o que são riscos psicossociais e diferenciar eles dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Exato. Os riscos psicossociais, todo mundo vive ou tem em casa, por exemplo, os riscos psicossociais que acometem uma pessoa, problemas familiares, problemas financeiros, um luto familiar, uma separação, isso tudo pode acarretar o ser humano e esses são os fatores psicossociais. Exatamente. Agora, os fatores psicossociais do ambiente de trabalho, esses é que a empresa agora precisa iniciar uma gestão, porque acaba também acometendo doença mental aos trabalhadores. Então, conceituando, né, como a Aline me falou, me perguntou, o que são esses fatores de riscos psicossociais? São fatores organizacionais, são fatores de dentro das empresas que podem acometer doenças mentais e até mesmo físicas aos trabalhadores. São exemplos de doenças ocupacionais Proveniente dos riscos. Dos riscos sociais. psicológicos. Síndrome de burnout, estresse, e diversos outros aí. Temos uma série de doenças que podem acarretar em decorrência dos riscos psicossociais. Dos fatores que estão associados a esses riscos psicossociais. E assim, Lara, né, só pegando a sua deixa ali, né, e como eu falei ali no início, ali, foram 471 mil pessoas que receberam benefício da Previdência Social. Então, quer dizer, é um número bastante significativo, né? E você colocou muito bem separar isso, né? Nós temos os fatores de riscos psicossociais no nosso ambiente, no nosso lar, né? E você pontuou muito bem, por exemplo, um luto mesmo, né? Uma divergência ali no relacionamento. Exato. Problemas de financeiro, né? A gente tem visto aí, não sei se vocês assistiram essa reportagem, esse pessoal que fica jogando, é o Tigrinho que chama, né? Tigrinho. É Tigrinho, é? Tigrinho. Pois é. Pessoas se suicidando, né? Então, isso é um fator de risco psicossocial. Por quê? Porque está levando o trabalhador a um adoecimento mental. E, inclusive, levando ao extremo, que é tirar sua própria vida porque não suportou essa dor. Sim, mas isso é do ponto de vista doméstico. Como o nosso podcast aqui é do ponto de vista ocupacional, e aí você colocou muito bem, Lara, que as empresas hoje têm que fazer essa gestão. Por quê? Porque dentro do ambiente de trabalho, nós temos, né, vários fatores que podem desencadear. E você citou, né, alguns deles. Né? Por exemplo, uma cobrança exagerada de uma liderança. Isso, com certeza, você já tem feito esse levantamento, né? Isso pode desencadear, sim. Aí teremos diversos exemplos, né? Do que pode acometer o colaborador no ambiente de trabalho. Metas inalcançáveis. Exatamente. Não é que a empresa não pode ter meta. Pelo contrário, deve ter meta, deve ter prazo. Mas até quando essa meta ela é alcançável pelo trabalhador e esse prazo, até quando ele é atingível? A partir do momento que aquele trabalhador começa a não conseguir atingir as metas, ele começa a sofrer por conta disso, isso se torna um fator de risco psicossocial do trabalho. Sim. E é aí que as empresas agora precisam atuar. Isso. Temos diversos outros exemplos, como assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, sim, sobrecarga no ambiente de trabalho, subcarga de ambiente de trabalho também é um fator de risco. Isso, desculpa, isso é importante, a que a Lara colocou aqui, né? O que seria né? Aí seria bom para o pessoal, né, que vai estar nos assistindo, essa subcarga né? E faz sentido. Porque também tem aquele colaborador que pode estar se sentindo com sobrecarga, com excesso de tarefas, mas também tem aquele que tem poucas tarefas. Sim. E se sente ocioso, exatamente, se sente menosprezado, inútil, porque tem potencial de entregar mais, mas a liderança não confia nele ainda. Sim. Então, isso também pode gerar um estresse e um acometimento de problemas com saúde mental para esse tipo de colaborador. Perfeito. Também. Sim, perfeito. E até a falta de reconhecimento também, né? Se a pessoa, pelo contrário, ela se doa, ela faz as entregas e esse reconhecimento não vem em contrapartida, isso também pode causar um fator de adoecimento, um risco psicossocial para ser gerido. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. Sim. Lideranças tóxicas também, a gente
tem visto em alguns lugares aí que a gente frequenta, os líderes que não sabem como lidar, né? O líder, ele precisa liderar a sua equipe, mas ele não precisa tratar mal um colaborador, destratar um colaborador. Ele pode exigir que se cumpra as atividades, que se cumpra o dever, mas de que forma com que ele aborda esse colaborador? Isso tudo precisa ser revisto. Exatamente. Não basta só ser um líder muito bom de entregas, de resultados, de cumprir metas. Hoje não tem como fazer essa atividade sem se olhar para o fator emocional, né? Não tem como existir uma saúde, uma segurança se esse fator for negligenciado dentro das empresas. Exatamente. E eu percebo que esse assunto, ele começou a vir à tona de uns anos para cá. Exatamente. Não tem tanto tempo isso. Não tem. E por que vocês acham que só ganhou força agora? Qual foi a virada de chave? Como eu apresentei a estatística, né, imagina só, 470 o número de afastamentos. 1.000, né, pessoas afastadas por doença de saúde mental. É claro que isso bateu na Previdência. E isso, a cifra, ela é bilionária, né? E quem está pagando a conta? É toda a população. Aí o governo diz, espera aí, então vamos dividir essa carga. Sim. Né? O que for doméstico, a gente vai assumir. E as empresas agora vão também contribuir para prevenir, né, esses fatores de riscos psicossociais. O desafio, Aline, Lara e para quem está nos assistindo, é justamente separar isso. Né? Como é que a empresa vai poder contribuir? Sim. Né? Provavelmente a gente vai estar discutindo mais adiante, mas eu já vou antecipar algo. Né? Ou seja, ela precisa, e você colocou muito bem, ela precisa fazer a gestão. Sim. Só que para fazer a gestão, tem que ter o reconhecimento. Né? E a gente pontuou, né, algumas coisas aqui. E vocês, né, daqui da VCA, como você comentou no início, né, e a Lara também se apresentou, ela é a engenheira responsável, né, prestar consultoria aqui. Né? Seria até interessante até passar a palavra aqui para a Lara, né? Como é que é feito, Lara, assim, essa questão do reconhecimento desses riscos, Exato. Já que a gente está chegando à conclusão aqui que a empresa precisa gerir, né, esses riscos. Só voltando ao que você estava falando antes, Fernando, alguns dados que nós temos é que em 2022, adoecimento e o afastamento pela Previdência referente a doenças mentais relacionadas ao trabalho já representavam o terceiro lugar no ranking das doenças que mais acometem. Pois é. Então, a gente precisa acordar, as empresas Sim. precisam cumprir um papel de gerir esses riscos também. Exatamente. E não só gerir aqueles riscos que a gente estava acostumada, como físicos, químicos, biológicos, né? Mas também os gerir ergonômicos. o risco que não é visível, né? Como é que eu vou levantar Exatamente. E vou fazer a gestão desse risco? É uma linha tênue, de fato, mas que a gente precisa amadurecer e caminhar juntos. Sim. Né? Os funcionários, a empresa, a segurança do trabalho, precisa fazer um papel primordial nessa investigação. E eu retorno para o que você me perguntou, Fernando. Como é que a gente está fazendo hoje em dia, né? Depende do tamanho da empresa. Empresas menores, a gente vai em loco e a gente faz esse bate-papo com o colaborador, a gente vai tentando entender e fazer aquela escuta ativa. Uhum. Empresas maiores, como é o caso da VCA, como a gente tem feito? A gente tem aplicado questionários para identificação dos fatores psicossociais. Então, inicialmente, a gente aplica um questionário e é importante ressaltar que este questionário, a gente garante o anonimato do colaborador, então ele precisa estar ele precisa se sentir à vontade, seguro para poder ele falar a verdade do que ele percebe, né? A percepção e o sentimento dele no ambiente de trabalho. E aí, nesse questionário que a gente tem aplicado, a gente tem 7 pilares, onde a gente, dentro desses pilares, existem perguntas e aí eles vão respondendo de acordo com a percepção dele no ambiente de trabalho, que são perguntas relacionadas a exigências no trabalho, organização no trabalho, as relações sociais também no ambiente de trabalho, a visão do trabalhador quanto à valorização da sua atividade, a importância das suas atividades no seu setor ali, os valores, quais são os valores, o que importa para ele, a gente também pesquisa isso, busca saber. A saúde e o bem-estar desse colaborador e comportamentos ofensivos. Se no ambiente de trabalho dele, ele sofre um tipo de assédio, e aí ele tem que ficar super à vontade para poder falar, né? Sim. Ali naquele questionário e apontar. Depois que a gente aplica os questionários, e agora a gente vai para software, a gente vai fazer as análises, compila as informações, e aí a gente vai agora tratar. Os setores onde a gente tem um acometimento maior, onde teve um peso maior na severidade do risco que a gente encontrar ali, que foi identificado. E tem potencial para desencadear essa doença, para né? adoecer o colaborador, perfeito. A gente vai iniciar
com aquele setor. E um plano de ação ali. Propor em um plano de ação as medidas mitigadoras. Sim. E aí são diversas. Sim. De acordo com o levantamento, né? Com a demanda, exatamente. O que foi identificado, a gente vai propor trabalhar no foco do acometimento, para evitar que colaboradores adoeçam. Exatamente isso, que é trabalhar na prevenção. Exato. Aí, Aline, pegando a fala, né, da Lara aqui, e uma coisa muito interessante é o seguinte, né, e é bom deixar claro isso, que esses formulários que são aplicados, né, quem está respondendo, realmente, de fato, não vai aparecer o nome dele. Sim. Sim. E aí uma coisa muito interessante, né, que aí, né, pelo fato de eu ser especialista nessa área de neurociência, e por ser a ciência que estuda o cérebro, né, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, né, eu não sou o que eu sou para você, eu sou o que você interpreta de mim. Então, se o líder que está sendo avaliado pelos liderados, ele está sendo avaliado de acordo com a percepção de cada liderado, Exato. né? Então, quem é a Aline? Conforme as vivências com cada um. E aí, exatamente isso. Aí o que acontece? A percepção daqueles liderados, o filtro que esses liderados têm com relação ao seu líder, é de acordo com a experiência dele do passado. Eu vou só exemplificar para deixar claro isso, né? Porque às vezes, Lara, você vai encontrar situações que o questionário está pontuando que aquele setor tal, né, do líder tal, estatisticamente, porque é um tratamento estatístico, está sinalizando que aquele líder é um cara autoritário. Nas reuniões, ele não deixa ninguém falar, né? Ele não cede, né, o espaço para as pessoas falarem. Sim. E isso foi pontuado. Né? E aí o que acontece? Só que esse líder, se ele não tiver a percepção e o entendimento de que essa percepção é relacionada a cada liderado, e é a experiência dele, e se o líder não tiver esse entendimento, ele vai dizer o quê? Esse pessoal estão errado. Eu não sou assim. Aí está o nosso desafio. Né? Por quê? Porque, na verdade, Aline, isso são paradigmas que eu chamo de paradigmas gerenciais. Sim. Né? São aqueles paradigmas que são as minhas verdades. Eu não aceito os meus liderados dizer que eu sou autoritário. Imagina só, 30 anos liderando dessa forma. Aí agora vem uma pesquisa dizendo que eu sou autoritário. Não aceito. Aqui está o desafio das empresas. Né? E aí o líder que é inteligente, ele vai dizer, espera aí, o meu resultado depende de quem? Dos meus liderados. Se os meus liderados estão dizendo isso, e eu posso ser um fator, né, um fator gerador de um risco psicossocial, né, e de até um acometimento de uma doença, né, então espera aí, se eu sou inteligente, eu vou mudar. É nessa hora agora que nós temos que mostrar para a empresa, ou ela faz uma gestão, né, e principalmente no corpo gerencial, nós vamos ter muitos problemas. Exato. Fernando, mas só é no corpo gerencial? Não, é claro. Né? A gente sabe que também no chão de fábrica temos problemas também que podem acometer, né, fatores de riscos psicossociais que podem acometer doença. Mas é mínima, né? É o mínimo possível. Agora, quando a gente pega, né, subindo na liderança, a gente percebe que a liderança é uma, vamos dizer assim, dentro da hierarquia, tem que ser trabalhada de uma forma bem criteriosa. Né? E aí, assim, ó, e os líderes têm que entender que a resposta que está dando nesse formulário é uma resposta à realidade dele. Tudo bem, né? E aí, no seu caso, Lara, provavelmente e com certeza, vai ter algum liderado que vai dizer assim, o Fernando falar de algo que os demais não falaram. Ou seja, é um ponto fora da curva. Sim. De repente, eu não vou colocar isso dentro de uma estatística. Mas devemos prestar atenção. Peraí, tem alguém ali que está muito insatisfeito. Vamos ver se isso é coerente ou não, se isso faz sentido ou não. Porque pode acontecer isso. Se é uma coisa pontual ou se é uma coisa sistêmica de setor, né? Exatamente. Eu tenho um projeto, né, de desenvolvimento de liderança. E nas entrevistas, a gente encontra, às vezes, um ou outro ali jogando lá para cima. Ou seja, jogando, né, um comportamento de um líder bem radical. E a maioria não percebe isso. Então, eu, como estou fazendo a avaliação ali, né, dessa situação, eu percebo e digo, espera aí, tem alguma coisa aqui pessoal. Né? Aí é claro. Tem que fazer essa avaliação, né? exatamente. Até, né? Isso é importante, porque você tem que saber diferenciar, porque senão você vai colocar dentro de uma atriz de risco e esse ponto que está lá em cima, né, fora da curva, vai aumentar a média. E aí você vai estar enquadrando um risco que, na verdade, não existe, é muito pontual. Sim, exatamente. E aí tem que ser tratado pessoal. Então, assim, ó, parabéns, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? E assim, ó, e provavelmente, né, os líderes daqui da VCA vão assistir esse nosso podcast. Sim. E é importante, né, você como líder, entenda que a resposta desse formulário é a realidade. Sim. É a realidade sua. Então, se está doendo, que bom que está doendo. Agora, dê o tratamento.
Isso. aceita o remédio, Exatamente. aceita o Vamos remédio, tratar, né? exatamente. E nós estamos aqui para isso, né? Você coordena a segurança do trabalho. Então, se o líder que está lá na ponta, e ele tem que dar resultado, é claro que tem que dar resultado, né? Entendendo, sabemos disso também, mas esse resultado tem que sair de forma como? Todo mundo tem que ganhar. E uma coisa interessante, Lara e Aline, uma dessas palestras que eu estava ministrando, eu fiz uma pergunta para... Nessa palestra tinha empresários, né? Tinha gestores e também tinha representantes de trabalhadores. Eu perguntei se esses empresários tinham interesse dos seus liderados, né, sofrer acidente. Perguntei para os gerentes se eles tinham, né, aceitaria, né, seus trabalhadores sofrer acidente. É claro que eu sabia qual era a resposta. Né? Uma pergunta, eu já sei qual é a resposta. Não. Aí eu perguntei para o grupo de trabalhadores, vocês têm interesse em sofrer acidente? Também não. E aí você vê uma estatística, né, altíssima. Por que isso acontece? Justamente pelos paradigmas. E agora nós estamos tendo uma oportunidade de quebrar paradigma. Sim, de tratar, de Gerir. pegar a fundo isso, mas de onde que vem? Então, a gente percebe muito, quando se trata de liderança, que muitas vezes um líder se torna líder porque ele era um ótimo no operacional. Era um ótimo funcionário, entregava muitos resultados. E aí ele vai para essa função de líder, mas ele não é preparado para isso. E ele continua naquela, não precisa entregar sem se preocupar com os pormenores, sem se preocupar de que para chegar nesses resultados ele vai precisar de uma equipe motivada, uma equipe que confie nele enquanto gestor, né? Que entenda que ele está junto ali no processo, que é um ganho para todos. Então, é preciso as empresas se preocuparem com isso também. Será que eu estou capacitando a minha liderança para que eles consigam fazer uma boa gestão desses funcionários, né? E a gente ter um ganho aí como um todo? E quando a gente fala dos fatores psicossociais, não só de liderança, mas esse funcionário ele pode adoecer até pela relação com seus próprios colegas, Como eu falei. né? Se ele entende também que a equipe não está ali de fato para um ajudar o outro, às vezes existe muita competição entre eles, né? Então, existem vários fatores, vários pontos que precisam ser observados, né? E o líder, os diretores, enfim, o pessoal que está na gestão, ele precisa ter esse olhar mais atento para isso, para entender como é que está o cenário. Como é que está, se o problema existe dele para com os liderados ou vice-versa, ou se existe dentro da própria equipe, né? Se não está tendo um ambiente saudável ali para eles. Um ambiente tóxico, né? Exatamente. A gente tem liderados que também Exatamente. tira o líder e não dorme à noite por causa dele. Exatamente. Até eu brincava na época, eu fui gerente de produção também, né? Então eu me sinto confortável também para falar sobre isso. Né? É aquele cara que fica matando o chefe na unha, né? Enfim, então tem dos dois lados, né? Além, tem uma estatística, né, que você falou de liderança, e essa estatística ela é mundial, que diz o seguinte, ó, olha só que estatística, Lara. De cada 2 liderados entrevistados, diz o seguinte, que eu vou deixar o meu emprego por causa dos líderes. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos, né, lá a Inglaterra, e quando chega no Brasil, né, a gente também, essa estatística, com certeza. Então, assim, ó, nós que somos líderes, né, nós temos um papel fundamental dentro desse contexto. Né? Eu acho que, e você, né, a gente colocou aqui a questão de paradigma, né? O que são paradigmas? Né? Na verdade, são padrões mentais que nós adquirimos no passado. Sim. Só que agora nós estamos tendo uma oportunidade de levantar problemas que você também, no início do nosso bate-papo aqui, que são problemas invisíveis, Sim. só que agora está sendo, né, levantado, né? Ou seja, está sendo evidenciado. Então, a empresa agora vai ter a oportunidade de identificar esses pontos, que muitas vezes, Lara, e aí, né, uma coisa muito interessante, Aline, dentro dessa estatística, dentro dessa, na verdade, dessa estatística não de acidente, mas a quantidade de trabalhadores que foram beneficiados pela Previdência, só de dias perdidos em 2024, foram mais de 1 milhão de dias perdidos por afastamento por doença mental. Já imaginou o custo que é para o Brasil? Exatamente. Sim. Né? Indiretamente, o custo é muito alto, só que a gente nem percebe, né? Exatamente. Mas quando você for observar, né, o custo é muito alto. Então, assim, ó, faz sentido sim, né, a empresa, né, se preocupar também com o seu corpo de trabalhadores. E quem move a empresa são os trabalhadores, né, Aline? A empresa não é uma estrutura física. Não adianta você ter uma máquina de R$1 milhão e ninguém saber operar. Exatamente. Não tem uma máquina de R$1 milhão e o cara não está motivado para operar. Ele vai quebrar a máquina. Sim. Ele vai danificar a máquina, né? Então, isso é óbvio, né? Isso é coisa tão óbvia que todo mundo sabe disso. Mas a pergunta é, por que eu não vou fazer o engajamento desse trabalhador? Né? Como é que eu faço para engajar esse trabalhador a se motivar? Né? Nós não queremos adoecer, já baixa os problemas que nós temos lá fora. Exato. Então, aqui nós podemos ter um ambiente harmonioso? Podemos.
É possível? De que Sim. forma podemos contribuir para um ambiente de trabalho saudável, né? E uma Também emocionalmente, digamos É isso que eu ia assim. dizer lá. É interessante que tem empresa que tem, assim, ó... eu estava conversando ontem, né, com um colega que estava falando da empresa tal. Eu digo, cara, a empresa não fala. A empresa é uma estrutura física, é um CNPJ. Você está falando a respeito de um líder. E aí você pega o quê? Um líder estraga toda uma marca de uma empresa. Sim. Né? Que a empresa é aquilo, enfim. Então, e aí você tem o quê? Nessa mesma empresa, tem outros líderes que você está apaixonado para trabalhar nessa empresa. Então, você tem um grupo que detesta a empresa e tem outro grupo que adora a empresa. Agora, por quê? Processos mesmos, os maquinários são os mesmos, a cultura é a mesma, os valores são os mesmos, mas um grupo está motivado e o outro não. Simplesmente por causa da liderança. E agora, com com o preenchimento desse questionário, com o levantamento e com esses resultados, a gente vai poder trabalhar na fonte. Isso. Onde a gente tem um problema hoje, em qual setor. Então, vamos trabalhar de que forma? Vamos, inicialmente, treinar as lideranças, treinar os gestores para como lidar melhor com as suas equipes, né? Treinar as equipes também. Exatamente. Como lidar, como eles podem lidar entre si. Sim. E acho que o primeiro caminho vai ser esse. Isso. E um fator muito importante é ter esse canal de escuta, né? Em que o funcionário se sinta seguro, tanto junto ao líder mesmo, de ter esse contato direto para conseguir conversar, conseguir explanar os problemas, quanto a empresa também fornecer esse canal de forma segura, como a VCA já possui um canal de denúncias, em que a pessoa consegue fazer sua denúncia tranquilamente, sem ser identificado, e isso chega para o nosso RH, e o RH vai trazer a tratativa correta ali junto com o setor de origem ou a situação, né? Então, acho que dentro desses riscos psicossociais, um fator muito relevante é justamente isso, trazer essa escuta. Não tem como a gente saber de onde provém os problemas se a gente não consegue trazer esse funcionário para dizer, né? Exatamente. Para ele estar seguro para dizer. Então, é um ganho que acaba sendo de um todo, né? De um todo. O Brasil vai ganhar, a empresa vai ganhar, a sociedade vai ganhar. Sim. Exatamente. E aí, eu queria, né, até abrir o computador aqui, né, esse dado, isso foi ontem, né, eu estava assistindo no SBT News, e é um dado, Lara e Aline, preocupante. Né? Vocês aqui têm jovem aprendiz, Sim. não é isso? E olha só a estatística relacionada aos adolescentes sobre saúde mental. Né? O nosso podcast é sobre saúde mental. 58% dos adolescentes sofrem de crise de ansiedade ou pânico. Isso quer dizer o quê? Que de um trabalhador sofre de crise de ansiedade e pânico. Isso é assustador. Sim. E esse jovem, amanhã, serão o quê? Estarão dentro das empresas. E aí vem o desafio. Como é que o líder das antigas vai lidar com esse jovem? E olha, Exatamente. um dado alarmante. Esse é alarmante. 40% desses entrevistados afirmaram que já pensaram em tirar sua própria vida. Adolescente que vai ali dos 12 aos 18 anos de idade. E esses adolescentes amanhã estarão aonde? Dentro das empresas. Já estão como jovem aprendiz. Sim. E como é que nós, líderes, vamos lidar com eles? Sim. E se a gente não... olha só que coisa interessante. Se a gente não tiver, Lara e Aline, a gente não tiver esse conhecimento, esse discernimento para lidar com esses adolescentes, nós podemos estar colocando, entre aspas, gasolina na fogueira. Exato. Caracterizando um assédio. Potencializando, né, essa estatística. E ele poderá até, não, meu chefe me humilha, o meu chefe não me respeita, o meu chefe me expõe, né, na frente de todo mundo, né, com uma reclamação, e aí eu vou morrer. A culpa é da empresa? Claro que não, mas é claro que ela acabou contribuindo. Sim. Então, essa estatística me chamou muita atenção, né, e é tanto que eu estou levando dentro desses meus programas, dentro desse meu programa de desenvolvimento e liderança, estou levando isso para trabalhar com os líderes. Porque, Aline, você não vai mudar, você não vai... aliás, esses adolescentes, esses liderados, não vão se moldar à sua liderança. Teremos que nos moldar a eles, né? Exatamente Parte, isso. sim. Exatamente. Teremos que nos adequar. Exatamente. É claro, tem os princípios e valores, né? Sim. A gente tem princípios e valores. Exato. Mas a gente tem que falar a linguagem deles. E como é que Precisa vai fazer a isso? gestão. Aí você colocou muito bem, a escuta. Sim. Eu preciso ouvir. Às vezes ele está gritando, Lara. Olha a coisa interessante, você, líder que está assistindo esse podcast. Às vezes ele está matando o trabalho para chamar a atenção. Mas o líder não percebe isso como um alerta, porque assim, é uma forma desse adolescente ou desse liderado chamar a atenção, mas ele não tem a coragem
de chamar, dizer para o chefe, né? Mas ele provoca alguma coisa no setor que não é comum dele. Sim. Né? Aí o chefe diz, rapaz, o que aconteceu com você? Se o chefe não tiver essa percepção, se o líder não tiver essa percepção, né, pode passar despercebido vamos dizer assim, um fator, Sim. Né, que pode evitar lá na frente uma tragédia dessa. Exato. E aí vem uma outra coisa interessante que me chamou muita atenção, foi o seguinte, além dos 40%, né, tentaram já tirar a própria vida, e 37% já tentaram se machucar propositalmente por essa crise. E 83% tem medo da falta de estabilidade financeira. Eu vou repetir. 83% tem medo da falta de estabilidade financeira. E isso causa um adoecimento nos jovens e adolescentes. Aí alguém deve estar me assistindo assim, mas Fernando, mas espera aí. A gente emprega o jovem, uma semana depois está querendo sair. Como é que ele está preocupado com estabilidade financeira? Eu achei isso aqui um negócio meio paradoxo, né? É verdade. Mas faz sentido. Aí o que acontece? Como é que nós podemos pegar essa estatística e trabalhar com ela? Então, nós temos um grande potencial, 83% de potencial que está preocupado com a estabilidade. Sim. O desafio é como é que eu vou trazer essa massa para engajar ao nosso projeto. Sim. Inicialmente, a gente precisa entender quais são as expectativas desse jovem. Porque é uma massa muito grande. Para mim, eu fiquei surpreso quando vi essa estatística, né? Porque, geralmente, a gente que lida com as empresas, os jovens não estão ficando nas empresas, não. Fernando, não vai ter mais empresa, não, porque não vai ter mais ninguém para trabalhar. Sim. Quando eu vi essa estatística, 83% dos entrevistados estão preocupados com a estabilidade financeira, eu falei assim, eu digo, então, deixa eu só aqui... ou seja, 83% levando em consideração esse fator, isso realmente é algo para dizer assim, eu posso trabalhar, né? Eu tenho uma massa que eu posso trabalhar. Agora, aquela empresa que entender essa estatística e aproveitar essa oportunidade, ele vai ter pessoas. Porque assim, esse jovem, uma vez comprometido, Lara e Aline, eles vão vestir a camisa. Sim. Pode ter certeza disso, eles vestem a camisa. O desafio está aí, né? Então, assim, ó, é uma estatística alarmante, né? Então, eu até fiz questão de trazer, né? Porque faz parte do nosso contexto. E esses jovens estarão, ou já estão, nas empresas. Sim. Quando você fala no início que o líder ele precisa ter essa maturidade de como lidar com esse novo perfil, né? Que são os jovens que estão chegando na empresa de um século que é um século adoecido e eles estão nascendo nesse século e que muitas vezes não sabem administrar todas as emoções, né? A gente que já é de outro período já sofre toda essa dificuldade de agora. Imagina quem já nasce nesse século. E aí é preciso ter muito cuidado com o assédio. Será que a forma como eu estou comunicando não caracteriza um assédio? Na concepção de vocês acham que hoje o assédio está muito mais velado? Ele está muito mais disfarçado ali em brincadeiras, às vezes? Então, você está fazendo uma comunicação ali, mas está sorrindo, está fazendo uma brincadeira. Então, não é um assédio, não. Sim, o que vocês acham? Como é que está se caracterizizando agora? Você pode colocar, Lara, mas assim, ó, essa brincadeirinha, né? Inclusive, a Lara é perita, né? E eu atuo como assistente técnico em alguma ação trabalhista. E eu tenho visto nos processos, Lara e Aline, muitos questionamentos sobre assédio, né? Assédio moral. Sexual, nem tanto, mas assédio moral, sim. E, às vezes, você percebe que a gente conversando com o líder, rapaz, eu estava brincando com aquela pessoa. Né? Então, assim, ó, até isso, né? Infelizmente, até isso, brincando, né? A pessoa pode ter o quê? Uma percepção, uma interpretação diferente. E levar isso como um assédio. E aí eu sempre digo o seguinte, nada disso, pessoal, vai adoecer em um fator só. Não é um dia só que vai adoecer o trabalhador. Não é um dia só que eu vou adoecer em casa. São microestresse. O acúmulo. O acúmulo de microestresse. Né? Vai daqui a um mês, daqui a um ano, né? Eu vou lá e entro em colapso. Então, isso, Aline, você colocou, né? Inclusive foi uma das ações que a gente estava como assistente técnico, em uma dessa ação aí, que a gente conversando com o líder, disse, rapaz, a gente estava brincando. E o cara entrou com a justiça, botou na justiça, dizendo que ele estava assediando moralmente, né, o liderado. Então, até isso, nós líderes devemos ter, é preciso, né, ter muita maturidade, entender como fazer essa linguagem, essa comunicação de forma não violenta, de forma que não caracterize como um assédio, de forma que traga essas pessoas justamente para perto, né? Você entender. Se manter próximo exatamente, do seu liderado, mas não exceder essa linha tênue. É uma linha tênue. Exatamente. O assédio moral, né? De fato. Uma brincadeira, ou uma brincadeira ali entre líder e liderado. Sim. Isso precisa ser
bem definido. É. Vocês entendem que esse risco psicossocial, ele pode se tornar um risco físico? Ele pode contribuir para um risco físico? Assim, Sem dúvida. sem dúvida. Agora, não do ponto de vista conceitual do risco físico, né? Que seria ruído, não, né? Do ponto de vista físico, sim. Ele pode desencadear até a sua própria morte. Não, exatamente. Né? Ele pode desencadear até a sua própria morte, né? Como a gente viu na estatística aqui, né? Então, é algo a ser dado importância, sim. Sim. Não dá para negligenciar, né? Nós estamos numa época em que cada vez mais, né, o mercado tem, até nós estávamos conversando hoje pela manhã, que os adolescentes hoje querem as coisas de imediato. Sim. O resultado tem que ser de imediato. E não existe isso, né? Até eu briguei com Lara, 2 mais 2 é igual a quanto? A 4. Quanto tempo nós levamos para aprender que 2 mais 2 é igual a 4? É verdade. Uma coisa tão simples. Sim. Agora, como é que eu quero crescer? Não foi com você, Lara, foi com uma psicóloga. Eu estava conversando com ela agora de manhã. Né? E os jovens hoje, né, porque ela trabalha com adolescentes. Né? Até eu me aproveitei, né, da oportunidade conversando com ela. E os adolescentes conversando com ela, eles eu quero ganhar 10 mil, 15 mil reais. Mas em quanto tempo? Daqui a 6 meses. Aí ela diz, não é assim. Mas você vê a ansiedade do jovem, né? Então, agora, como é que você lida com isso? Então, exatamente. Não é fácil. É um desafio para todos nós, né? Não existe uma receita de bolo ali, Sim. né? E você que está nos assistindo também, não existe uma receita de bolo. Cada caso precisa ser avaliado Cada caso tem de que ser forma individual. Individual. E tem que ser individual mesmo, né? Porque Sim. é uma percepção individual, é uma experiência individual. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Se alguém está vendendo receita e milagre, fuja, porque não existe, né? Na verdade, cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa tem a sua cultura. Por exemplo, a cultura de uma construção civil é diferente de uma cultura de marketing. É diferente de uma indústria de calçado, né? Uma mineração. Então, são culturas diferentes, são processos diferentes, né? São públicos diferentes. Então, eu aplicando, né, esse meu projeto, aplicando numa mineração, é diferente de eu aplicar, né, numa indústria de calçado, por exemplo. Sim. Né? Por quê? Porque o público, queira ou não, ele é diferenciado. Né, devido aos processos. Exato. Né? Então não dá para generalizar. Né? Então, muita gente, a gente vê aí, porque está uma corrida agora, todo mundo vendendo salvação, né? Dos riscos psicossociais. Sim. É comunicador, é repórter, é psicólogo, é engenheiro, é técnico, enfim, está todo mundo agora, né, o salvador da pátria. E não vai ter o salvador da pátria. Exatamente. Né? Eu acho que se a gestão da empresa, Lara e Aline, entenderem que isso é importante para a organização e der condições. Fernando, vai ser um custo muito alto? Claro que não. Vai gastar quanto para investir isso? Só ouvir os trabalhadores e dar um tratamento adequado para aquela demanda? Não vai custar nada. Né? Não vai custar nada. Vai custar sim. Muito pelo contrário. Vai ter um resultado muito positivo para a empresa. Redução de absenteísmo. Redução de absenteísmo. Exatamente. Redução de ação trabalhista, também, que é muito custoso para a empresa, tá entendendo? Então, assim, isso só são fatores positivos. Agora, só que, mais uma vez eu volto e bato na tecla, temos que quebrar paradigma. Se não quebrar paradigma, fica arrumando justificativa. Exato. E arrumar justificativa, o tempo está passando, os problemas estão aumentando, e lá na frente vai pipocar. Não temos dúvida disso. Isso vai acontecer. Não é à toa que foram 400 e poucos mil. É muita gente. A população de Vitória da Conquista todinha. Né? Juntou e foi para a Previdência Social, né, com saúde mental. Já pensou que é isso? O que significa isso na prática? Verdade. A toda a população. Aliás, mais do que da população, né? Porque aqui são 300 e poucos mil. Mais do que, ou seja, a população toda de Vitória da Conquista está na Previdência recebendo benefício por doença mental. Sim. E quando a gente parte para a sua especialização de neurociência, como é que a gente conseguiria correlacionar isso? De que forma que a neurociência poderia trabalhar esses riscos psicossociais? Aline, a tua pergunta foi fantástica, né? E por que foi fantástica? Né? Porque a neurociência é a ciência que estuda o cérebro. E o nosso cérebro é a máquina mais poderosa que existe, né, no mundo. Só que a gente recebe essa máquina com um poder fantástico, sem manual. Nós não sabemos como usá-la. Está aqui o meu computador, tem manual. Está o teu celular, tem manual. Está aqui os microfones, tem manual. E a máquina que move, né, a gente, nós não temos manual. E como é que a gente aprende? A gente aprende com os nossos avós, com os nossos pais. Sim. Os nossos pais batem na gente visando o futuro de que meu filho vai ser um mundo de sucesso, porque tem que apanhar agora. E uma repetição também, né? Que vivenciou isso. E aí o que acontece? A gente traz os traumas. Então, nós líderes também temos traumas. Nós líderes também somos limitados, né, por essas experiências vividas no passado. E aí a neurociência explica muito bem,
né? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu não deixo o meu liderado falar? Por que eu sou autoritário com o meu liderado? Porque lá no passado, o meu pai era autoritário comigo. E para mim não perder a minha liderança e não perder a minha moral, eu também tenho que dar amor na mesa. Veja, a neurociência está explicando o quê? Um comportamento no presente que foi adquirido no passado. Sim. E você tem uma campanha aqui interessante que você colocou, né? Que é o quê? O presente. Construir o futuro é proteger o presente. Ou seja, construir o futuro é proteger o presente. Só que a gente precisa quebrar o paradigma de hoje para que o futuro não seja o passado. Porque se eu não quebrar esse paradigma no presente, no futuro eu vou adotar o mesmo comportamento do passado. Onde não tem mudanças. Exatamente. Eu vou continuar sendo quem? Vai continuar tendo reflexo desse passado. Né? Ou seja, é o Fernando, é o João, é a Maria, é a Aline atuando quando criança, no corpo de adulto. Por quê? Porque a memória que eu estou aplicando, o meu comportamento vem de uma memória lá do passado. E não existe, não é porque... Não, você é a memória que está dentro da sua cabeça. Você só está tendo esse comportamento porque está dentro da sua mente. E a neurociência explica muito bem isso. Né? É tanto que, né, eu tenho trabalhado bastante isso na minha pessoa, isso é fato, né? Não tenho dúvida nenhuma que... Não é à toa que hoje a neurociência, né, através de um processo chamado epigenético, a gente consegue, Lara, nos curarmos através do pensamento. Da mesma forma como eu posso também tirar a minha própria vida. Através de quem? Dos meus pensamentos. Está aí, né, um grande desafio para todos nós, não só para os trabalhadores, para toda a população, começar a estudar um pouco sobre essa máquina chamada cérebro. A mente tem um poder absurdo, né? Absurdo, né? Estatística aqui nós mostramos, né? Então, assim, então, tem tudo a ver, sim, né? E eu acho que quando a empresa faz esse levantamento, né, ela está trazendo o quê? Trazendo elucidando essas informações. E quem vai tratar isso? São ciências biológicas, né? Nós vamos ter que tratar mudança de comportamento. Comportamento gera onde? No cérebro. E nosso cérebro temos o quê? As nossas memórias. E essas memórias do passado, infelizmente, estão sendo replicadas aqui. A maioria, graças a Deus, são boas, né? Por isso nós estamos aqui numa boa. Né? Mas também nós temos comportamentos que, infelizmente, tem hora que a gente comete algo que não deveria cometer. E aí a gente paga, às vezes, um preço muito alto. Então, assim, as empresas têm que, sim, buscar, né, trabalhar cada vez mais a mente dos seus liderados. E dos seus liderados e dos seus líderes também. Né? Não dá para trabalhar só uma camada, né? Tem que trabalhar... Porque todo mundo tem que convergir para o mesmo ponto, Aline. Não adianta, Lara, um liderado ir para uma direção e o líder para outra. E a empresa indo para cá. Quer dizer, o líder para cá, o liderado para cá, e a empresa quer que vá para cá. O mercado, não é a empresa, na verdade. A gente fala empresa, mas não é a empresa, é o mercado. O mercado está apontando para ali. E aí você tem... O que a empresa tem que fazer? Convergir. Os dois têm que estar convergindo para o mercado. Exatamente. O que é que o mercado está exigindo hoje? Isso, isso e isso. O que é que nós podemos fazer de uma forma saudável para atender o mercado? Pronto, aí está a equação. Quem vai ter que equacionar isso daí, né? Então, eu não tenho dúvida que a neurociência vai contribuir muito, né, vamos dizer assim, para equacionar, né, esse problema. Uhum. Qual seria uma atitude simples que as empresas já conseguiriam iniciar esse processo de gestão dos riscos psicossociais? Eu preciso começar hoje, já está em cima do prazo, né, que o governo deu para iniciar as fiscalizações e a aplicação de multas. Então, o que elas poderiam fazer ali de forma simples para já iniciar esse trabalho de gestão? Inicialmente, fazer a escuta ativa desses colaboradores, né? Você ouvir, garantindo a eles esse anonimato. Você precisa fazer essa escuta e o colaborador falar sobre as suas dificuldades, onde é que pode melhorar, onde não está tão bom, e de que forma a empresa pode auxiliar ele dessa forma, porque a empresa não vai conseguir fazer nada se o colaborador não informar, não disser, não apontar, né? não guiar até onde que a gente quer chegar com isso. Então, inicialmente, a empresa precisa fazer essa escuta ativa desses colaboradores e, a partir dessa escuta, a partir dos resultados que serão obtidos por essas escutas, a gente criar um plano de ação. Sim, de acordo com cada dificuldade encontrada. Para ter o direcionamento, de fato. Exatamente. E vocês colocaram aqui, né? Aí tem uma coisa interessante. Vocês já iniciaram. Você tem um canal de escuta, a Lara está aplicando o questionário, né? Já está dando tratamento ao questionário e vai montar um plano de ação. E aí tem um conceito interessante de segurança do trabalho que diz o seguinte, né? O que é segurança do trabalho? Seriam medidas e ações empregadas para
evitar dano à saúde e à integridade física do trabalhador. Conceitualmente, são medidas e ações. Então, não adianta nada você fazer toda essa escuta, elucidar os problemas, montar um plano de ação. Guardar. Nada feito. Então, Aline, o primeiro passo é esse, já foi dado. Né? Quem está nos assistindo também, né? O primeiro passo é esse, é levantar o problema. Não tenha medo. Não tenha medo de levantar o problema. Porque se eu tiver medo de levantar o problema, esse problema vai me assustar lá na frente. Sim. Tá entendendo? Então, o primeiro passo é esse. Agora, eu preciso levantar o problema e dar um tratamento para ele. Eu estou doente e vou para o médico. Ó, fui para o médico passou o remédio, fui na farmácia, comprei o remédio, deixei em cima da mesa. Não fiz nada. Da mesma forma que a gente faz a gestão de risco físico, do ruído, que é um ambiente onde a gente tem um nível de ruído elevado, a gente propõe uma medida de controle, ou na fonte, ou no colaborador, da mesma forma a gente vai precisar atuar com os psicossociais. Também implementar medidas de controle, medidas paliativas, melhorias no ambiente de trabalho e treinamento de equipe. Eu acho que é fundamental. A virada de chave vai ser treinamento da equipe, principalmente iniciando pelas lideranças. Sim. E aí monta o plano de ação. Sempre de cima para baixo. Aplica esse plano de ação, depois com o tempo, observa se teve, né? Reavalia o risco. Reavalia, exatamente. Se não deu certo, vai por outro caminho. E é algo muito novo para todo mundo, né? Então vai ser um caminhar ali e fazer entender como vai se dar. Ô, Aline, é algo novo. No Brasil. No Brasil, mas assim, é algo novo vamos dizer assim, pela gravidade, mas isso muitos anos atrás já existiam. Eu digo em nível de ação, né? Sim, as empresas vão implantar agora. A obrigatoriedade, né? Mas assim, a questão emocional já vem de muitos anos. Sim. Eu, no primeiro emprego, foi lá em 1993, o chefe entrava na sala com um pé para falar com a gente, dava uma porrada com o pé. Então, imagina só o quanto nós sofrimos, né? Eu tive chefe que o apelido era Pitbull. Nossa. Então, olha só, né? E temos ainda hoje, né? Temos chefe dessa natureza, né? Então, assim, ó, a gente precisa mudar isso. Agora, não adianta só elaborar plano de ação e ficar no plano de ação, né? Ou seja, não executar. Sim. Né? Agora, o problema que a empresa está tendo, e aí eu concordo, né? É essa linha tênue aí, que é separar os fatores que estão desencadeando uma doença mental naquele trabalhador, se é proveniente da casa ou se é proveniente do trabalho. O maior desafio é agora, o maior desafio será e aí isso, qual é a com minha certeza. sugestão? Se a empresa tem um programa de gestão desses riscos, uma escuta, um treinamento, né, com os seus liderados, todo mundo no mesmo contexto, a empresa tem como apresentar algo que existe. Porque assim, ó, se eu estou sentindo alguma dor porque Lara me provocou, eu tenho um canal para ativar. E eu tenho conforto para isso. Porque muitos deles não entram no canal porque ele acha que está sendo gravado. Medo de represária. Medo de represária, né? Ainda acha. Mas se a empresa, né, trabalhar e garantir o anonimato e as pessoas, né, terem essa confiança, não tenho dúvida que lá na frente isso vai aparecer. Sim. E aí sim, aí você precisa, né, todo mundo trabalhando dentro desse mesmo contexto, eu acredito que a gente vai ter um resultado positivo. Mas, assim, ó, a empresa consegue provar que não, nós temos um programa. Agora, infelizmente, aconteceu um fato, e aí eu quero, né, para elucidar isso que eu estou falando, em um desse assédio moral, que a menina saiu, né, alegando que a chefe chamou, né, nome, enfim. Ela coloca lá algumas situações. A empresa foi fazer uma investigação na vida dela, né? Essa pessoa tem problema com os familiares, tem problema com o marido, foi parar na cadeia sei quantas vezes. Ou seja, ela simplesmente jogou o problema de saúde mental dela para a empresa. E a empresa teve que fazer uma investigação fora para poder trazer, né, informações que não, a empresa não teve essa contribuição. Então, isso também é algo que a empresa, né, tem que ficar atenta. Então, assim, eu concordo que a empresa está preocupada com relação a isso. Né? E aí, por isso que eles estão tentando postergar, porque não acharam ainda, né, esse limite aí de como separar isso. Sim, exatamente. E aí está com medo, está com receio, né, de que isso vire uma indústria trabalhista lá na frente. Já pensou tu pagar, né, a empresa tem que pagar algo, né, de 10, 20, 30, 100 trabalhadores por doença, né, e não tem nada a ver com a empresa? Sim. Agora, sabemos também que tem empresa que realmente é uma geradora de adoecimento mental. Isso sabemos disso. Né? Tem líder que é uma máquina de fazer, né, adoecimento mental. Mas não é geral isso. Né? Isso são exceções.
Então, eu vejo dessa forma. Né? Se a empresa tiver um programa de gestão e esse programa tenha sustentação, né? Não basta ter um programa para a igreja ver, Exatamente. não adianta, não é para a igreja ver, né? Tem que ter sustentação. Né? Aí sim, eu acredito que em uma dessas ações, a empresa não tem aqui todo o meu programa. Sim. Né? A nossa parte nós fizemos. Inclusive, ela tem a liberdade para, né, comunicar com a gente. Ela não comunicou nada, então... Está entendendo, Aline? Então, assim, eu acho que isso é possível, né? A empresa pode... Isso é um ponto de partida, né? Sim. Não é a solução ideal? Não sei o que é ideal também. Não saberemos, né? Não saberemos. Exato. Colocando em prática, sim. no futuro. Só o futuro vai dizer, né? Exatamente. Mas é um ponto de partida, eu não tenho dúvida. Né? Escutar, um monte de plano de ação e aí, né, vamos para frente. Agora, para a igreja ver... Não vai funcionar. Não vai. Para fecharmos, vocês já disseram que as empresas precisam fazer para iniciar, aquelas que ainda não iniciaram o processo, né? E para as empresas que ainda estão resistentes a esse assunto, qual a mensagem que a gente poderia deixar para elas? Eles estão fazendo figa, né? Estão fazendo figa para o governo postergar. É o mesmo princípio, Aline, quando aconteceu com a NR12. Né? A NR12 vai entrar, não vai entrar, vai ser... Ou seja, não tem volta. Né? Isso não tem mais volta. Né? Por que não tem mais volta? Nós estamos vendo a estatística, né? E todo o nosso bate-papo aqui provou isso. Né? Sim. As empresas precisam, urgente, aceitar que é uma realidade, independente de legislação, inclusive, Aline. Independente se vai entrar em vigor, se não vai, que eu acredito que não vai mais... Postergar, né? É importante deixar claro, né, Lara? A lei já... É a aplicação de multa, né? De multa, porque a lei já está vigente. vigente. Já está vigente, exatamente. Então, o que as empresas precisam é, de fato, entender, aceitar que pode acontecer o fator de risco psicossocial ali no seu ambiente de trabalho e buscar implementar melhorias para que os seus trabalhadores não adoeçam. Porque um trabalhador feliz... satisfeito com o seu ambiente de trabalho, ele vai produzir muito mais. E todo mundo ganha com isso. A empresa ganha um trabalhador engajado, produzindo, né? Mais engajado, exatamente. E o trabalhador não adoece. Então, assim, todo mundo ganha. Então, assim, é para ontem essa questão de você fazer a gestão dos psicossociais, de fato. Essas que estão resistentes, lá na frente pode pagar um preço alto. Sim. Né? Aí, por que resistente, Aline? Por que resistente, Clara? Paradigma. É um padrão mental que o gestor está tendo, que não, isso na minha empresa não vou levantar isso não, isso é frescura. Frescura, exatamente. Infelizmente, a gente escuta isso. Infelizmente, isso aí. Né? Aí está lá Isso aconteceu com o gerente, nível gerencial, outra coisa, a gente está falando aqui dos liderados, mas nível gerencial, e aí eu quero trazer uma coisa muito, muito interessante, né? Que a gente acha, não, é só os liderados que vão sofrer risco psicossocial, muito pelo contrário. O CEO da empresa, imagina só, Lara, o CEO de uma empresa nessa confusão, guerra, política e etc. Esse cara consegue dormir à noite? Isso é um fator de riscos psicossociais que está afetando o CEO da empresa. A alta direção também A alta direção também é afetada. Também é afetada, né? com certeza. Tem gerente, teve um colega nosso, gerente, né? Uma vez ele saiu dentro da empresa, ele não sabia onde é que estava. Ou seja, pirou. O cérebro entrou em colapso naquele momento. Né? E o pessoal pegou ele na rua e ele estou aonde? Não sabia onde estava. Um gerente, né, de alto escalão da empresa. Então, assim, não é só para os liderados. Né? Os gestores também sofrem dos riscos psicossociais. E é importante incluir os gestores, a alta liderança, também nesse plano de ação, para que eles também sejam assistidos. Né? Eles não são imunes. São parte integrante fundamental no processo. Eles têm cérebro também, né? Nós temos cérebro, nós somos líderes, né? Nós temos cérebro também. Então, assim, então, os fatores de risco psicossociais vão atacar toda a hierarquia da empresa. Sim. Não vai escapar ninguém, como já não escapa hoje. Eu conheci um CEO de uma empresa, de uma grande empresa, né? Ele, para dormir, tomava remédio por cor, para poder dormir. Sim. Né? Todo o corpo inflamado, né? Não conseguia dormir. Dinheiro tinha, né? Sobrando, mas não tinha saúde. E foi o quê? Isso foi lá atrás, né? Analisando isso hoje, riscos psicossociais. Sim. Adoeceu, né? O fator, né? Os fatores em decorrência do trabalho. Né? Desencadeou uma doença mental nesse dono de uma empresa. Sim. Tá entendendo? Então, assim, não escapa ninguém. Exatamente. Né? Não escapa ninguém. Então, para fecharmos, o Abril Verde, ele é sobre preservar vidas, e hoje preservar vidas a gente entendeu na nossa conversa e no contexto atual que vai muito além dos riscos físicos, mas de realmente entender esse contexto emocional, entender as relações de trabalho, como se dão e o que precisa ser feito, né? Porque no final das contas não existe segurança de verdade onde a saúde mental é negligenciada.
Então, Exatamente. quero agradecer a Lara, Fernando, por toparem estar comigo nesse bate-papo hoje. Foi um prazer. Com certeza foi muito enriquecedor. Um presentinho da VCA para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Fernando. Muito obrigado, Aline. Foi um prazer E dividir foi um prazer aqui, esse né? momento aqui com vocês. Para mim, principalmente, Uma né? honra. Duas mulheres aqui, né? Coordenando aí um SESMIT, né? Uma delas... Aliás, vocês duas foram minha aluna, né? Sim. Foram minha aluna. Então, olha só, o orgulho para Tivemos mim... esse prazer. né? Exato. O orgulho Tivemos para esse mim aí. prazer. O orgulho do professor é quando vê os alunos, né, se destacarem. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, me ajudem a te ajudar. Né? Essa é uma frase que eu sempre comento com eles. E quando eu vejo vocês, né, crescendo no mercado, eu digo, estou cumprindo com a minha missão. Né? Com Missão de certeza, professor. Fernando. Missão de professor não é só sala de aula, né? Sim. É ver os certeza. seus alunos crescerem, né? Fico triste quando às vezes não vejo, né? Às vezes tem um ou outro ali, se desgarram no meio do caminho e sai né, da trilha, né? Exato. Mas fico muito, né, orgulhoso e sabendo que eu estou sendo um cumpridor da minha missão, né? Sim. É desenvolver você. E agora com esse novo propósito de vida, né? Que é usar a ciência da neurociência para ajudar pessoas, né, a impactar vidas. Isso Fantástico. para mim está sendo, né, algo fantástico, uma coisa divina. Eu também quero agradecer, Aline, pela oportunidade de a gente ter feito essa troca aqui hoje e me colocar mais uma vez à disposição, dúvidas, entre em contato com a gente e vamos seguir junto aí. Muito obrigada. O assunto é interessante, né? Daria para 3 podcasts, né? Sim, de fato. E para você que está nos assistindo, esse episódio foi muito mais do que trabalho, mas estamos falando de pessoas, que é o principal insumo das empresas, né? Hoje a gente está no ranking de maior construtora da Bahia e quem nos trouxe até aqui foram as pessoas, então é o mais importante insumo que temos e que precisamos cuidar, né, de fato. Exato. Muito obrigada e até o próximo VCA Cast.